Sejam bem-vindos ao MABcast, o podcast oficial do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Aqui exploramos a riqueza da arqueologia bíblica e da história, dialogando com a teologia, criando um espaço de reflexão sobre os textos bíblicos. Você me conhece, eu me chamo Igor, sou um dos historiadores do MAB e eu gostaria de apresentá-los às minhas apresentadoras e co-hosts do programa de hoje, do episódio de hoje. A nossa estudante de mestrado em Psicologia e Teologanda, Marcela Eduarda, e a nossa convidada, Karina Lopes, que também estará apresentando aqui conosco o programa de hoje. Bem-vindas! Obrigada! Obrigada, Igor. E hoje, além da Karina, nós temos um outro convidado muito especial, que ele é graduado em Teologia pelo Centro Universitário Adventista de UNASP São Paulo. Ele realizou a pós-graduação em Estudos Teológicos com ênfase em Interpretação Bíblica. Hoje, mestrando em Teologia pelo UNASP São Paulo e também pastor jovem na Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro, Guilherme Manhães. Tudo bem, gente? Prazer estar com vocês aqui no MABcast. Muito bom poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, do texto bíblico e estar aqui com vocês. Pastor Guilherme, uma alegria tê-lo conosco no episódio de hoje. É o 8º episódio e nós temos um tema um tanto especial para nós conversarmos hoje. O personagem principal do nosso episódio é Ruth. Nós vamos entender um pouquinho da dinâmica do livro, o tema do livro e como isso pode se aplicar na nossa realidade de hoje. E eu gostaria de começar com uma provocação, Pastor Guilherme. Como leitores da Bíblia hebraica, nós estamos acostumados em visualizar o livro de Ruth logo depois de Provérbios, né? Mas quando a gente pega a nossa Bíblia aqui em português, a gente percebe que ela está logo após Juízes, conectando com o livro de Samuel. Como é que você enxerga essa relação ou quais são as implicações, essas pequenas dicas ou nuances que essa estrutura pode nos apresentar só de início assim para a gente começar o nosso diálogo de hoje? Então, Igor, é verdade. Quando a gente vai para Taná, que é a Bíblia hebraica, né? A divisão ela é feita em Torá, escritos e profetas. E o livro de Ruth ele vai se encontrar logo lá no final, perto de Provérbios, né? Depois de Provérbios. Porém, no cânon nosso tradicional, que a gente conhece, o livro de Ruth ele se encontra após de Juízes por uma questão de datação, de período. E o período de Ruth ele se encontra ali por volta de 1200, alguns vão dizer ali 1100 a 1200 antes de Cristo. Então, ele vem logo após o livro de Juízes, e especialmente porque o primeiro versículo do livro de Ruth já começa situando que é nesses tempos que se passa a história, né? Porque o versículo vai dizer assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe. Então você vê que o livro já situa que o texto está acontecendo nesse período que nós chamamos de Juízes. E quando você começa a entender essa realidade, você percebe que o último versículo de Juízes, ele traz uma conexão temática e textual muito interessante com o que nós vamos estudar aqui com o livro de Ruth. Nossa, interessante. Agora, quando a gente pensa talvez na perspectiva de Ruth e a mulher virtuosa, será que isso já seria uma dica ou talvez um anúncio de enredo para a gente se preparar como leitor a desbravar o livro de Ruth? Porque, de fato, né, como você bem comentou, nos dias de Juízes julgavam, né? E é um período que parece que o povo de Israel ele está, assim, às vezes cômodo, às vezes está em idolatria, às vezes se levanta um juiz para governar, etc. Será que há alguma dica, assim, implícita em relação à mulher virtuosa e Ruth? Então, como eu disse, na Taná, na Bíblia hebraica, essa organização que é feita dos livros é muito mais relacionado sobre o tema que os livros estão abordando do que pela datação, como a gente faz aqui. Então, você possui ali Provérbios terminando, falando sobre a mulher virtuosa, e aí logo em seguida você tem Ruth. E aí, para qualquer pessoa aí que já leu o livro de Ruth, você percebe que
o fim de Provérbios 31, como você bem disse, Igor, é como se fosse sim um anúncio de enredo dizendo, apresentando Ruth como uma exemplificação, né, um exemplo claro dessa mulher que foi descrita em Provérbios. E aí, quando você, infelizmente a maioria de nós ou dos ouvintes que estão aqui com a gente, acaba utilizando nosso cânon tradicional, né? E acaba não podendo ter o privilégio de ver essa nuance tão interessante que a Taná apresenta de colocar o livro de Ruth como essa exemplificação dessa mulher virtuosa que Provérbios fala. E isso soma na nossa perspectiva em ler o texto, né? Agora, uma pergunta pessoal, o que te levou, ou o que te incentiva, ou o que te chama mais atenção, assim, no livro de Ruth? Por que o livro de Ruth? Eu acho que o livro de Ruth é um livro disruptivo, porque vem falar de uma mulher que não é israelita e que é corajosa ao ponto de abandonar o seu povo, junto com a sua sogra, retornar, né, ir para uma terra, no caso a sogra retornando, mas ela indo para uma terra desconhecida. E essa coragem, ela é tão valorizada que Ruth, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas Ruth vai ficar marcada para sempre, talvez numa dos maiores memoriais que a Bíblia pode apresentar, que é na genealogia de Jesus. Então, isso, de alguma forma, me chama a atenção, a forma como uma mulher gentia, fora da aliança, fora do povo de Israel, alcança esse feito de entrar dentro da genealogia do Messias por ser tão corajosa ao ponto de abandonar o seu povo, entrar em contato com uma nova fé e perceber agora que a mesma noção de pertencimento que ela tinha enquanto a família era viva, agora ela encontra na presença de um Deus que cuida dela e da sua sogra, agora nesse destino aí um pouco tenebroso, né, de duas mulheres que estão sozinhas dentro de uma sociedade extremamente patriarcal, onde a sociedade se organizava em torno do papel do homem, e agora elas estão ali, e como Deus vai cuidando dos detalhes até que elas possam ser resgatadas por Boaz. E a gente vai ver aí, né, como isso vai se desenrolando. E, pastor, pensando nisso que você falou e no que o Igor relacionou, né, Ruth com Provérbios, a gente tem no relato da mulher virtuosa, Provérbios ele começa com uma pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? E pensando em Ruth quase como que uma resposta a essa pergunta, e essas colocações que você fez de Ruth, mulher estrangeira, viúva numa terra que não era dela, a gente vê que ela se encaixa em duas categorias de minoria. Ela é minoria duas vezes, por assim dizer. Ela é estrangeira, ela é viúva. Que reflexões que isso pode trazer pra gente hoje, quando a gente olha ou pensa nesse trato com minorias, na forma como a gente vê esse ideal também de mulher virtuosa? A gente percebe que dentro da realidade das coisas, né? Ela vai muito além do ideal. Às vezes a gente idealiza e supõe que Deus age e escolhe apenas aqueles que estão em posições favoráveis, e é através dessas pessoas que Deus vai agir, que Deus vai fazer com que a história aconteça. E quando nós vamos para Ruth, dentro dessas perspectivas que você acabou de falar, você percebe que Deus escolhe agir através do improvável, né? E é muito improvável mesmo porque, contextualizando o ouvinte, Ruth como moabita tem várias nuances nisso, né? Primeiro que Israel e Moabe são nações, são dois povos que são inimigos históricos. E essa inimizade acaba sendo irônica, porque o texto começa dizendo que um homem chamado Elimeleque sai da terra de Belém e vai em direção à terra de Moabe. E quando você pensa nisso, você percebe que é como se fosse um êxodo ao contrário. Eles estão retornando o caminho que eles fizeram do Egito. E agora ele vai em direção a Moabe. E aí eu vou entrando aqui, tá, Igor? Claro. Eles vão em direção a Moabe. E o mais irônico é que eles saem de Belém. E a palavra Belém,
em hebraico significa Bethlehem, que significa casa do pão. Então, o texto começa dizendo que Belém passava por uma fome, por um período de seca, onde as pessoas não tinham o que comer, ou seja, não tinha pão. O que é irônico, né? O que é irônico. Aonde? Na casa do pão. E eles vão para um local que torna toda essa história mais irônica possível. Porque quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Números, nós temos ali o povo moabita negando a passagem do povo de Israel por dentro das suas terras e negando água e pão para o povo de Israel. Inclusive, se você for para Deuteronômio 23, ali no versículo 3, diz assim, ó, Deuteronômio 23, 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não for ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saiu do Egito. Ou seja, aqui Deuteronômio está contando, né, esse relato que eu acabei de citar, de que os moabitas não entrariam na Assembleia do Senhor porque eles não foram ao encontro de Israel com pão e água quando o povo pediu. E agora você tem, após todo esse contexto, um homem chamado Elimeleque, que depois a gente pode falar sobre o significado desse nome, saindo da casa do pão, porque não tem pão lá, e indo para uma cidade, para a terra de um povo que negou pão para o seu povo. E ali é onde ele constrói a sua família, né? Ele com seus filhos e a sua esposa, eles começam a viver ali, e ali os seus filhos se casam com 2 moças, e todo esse êxodo, como eu disse ao contrário, é como já se fosse um anúncio de enredo de que tragédia aconteceria. Todas as vezes que o povo se direciona sentido a Moabe, você tem alguma história meio trágica acontecendo. E não é diferente com a história de Elimeleque. Então, a sensação que eu tenho é uma sensação assim de um agouro negativo, que traz uma certa abjeção, uma certa estranheza. Porque, como você bem citou, pastor, Números 25, por exemplo, o povo de Israel está lá na terra de Sitim, se misturando com as moabitas, se prostituindo com as moabitas. E isso já traz uma imagem assim, pô, já não tem pão aqui em Israel, agora tem umas moabitas aqui que estão viúvas. Então parece que a caracterização inicial de Ruth é um pouco, ao menos, provocativa. Né, que faz a gente ter atenção com o texto. E vamos pro texto, então? Você quer ler alguma perícope, alguma passagem pra gente desbravar um pouco? Acho que a gente pode começar abordando sobre... E, meninas, vocês podem comentar aí à vontade, mas eu queria ler o último versículo de Juízes e o primeiro versículo, versículo 2 aqui, de Ruth, né? O versículo 25, capítulo 21, versículo 25 de Juízes diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Aí vem versículo 1: Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar-se na terra de Moabe com sua mulher e seus filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. O interessante, o nome Elimeleque significa meu senhor é rei. Ou seja, o último versículo de Juízes diz que naqueles tempos não havia o quê? Rei. Rei em Israel. Devido à forma como o povo vivia, né? E de fato não existia um rei como existia nas nações vizinhas. Todas as nações ao entorno de Israel possuíam essa figura de um rei. E o livro de Juízes, o povo de Israel possuía essa figura de juízes. E o texto começa a repetir em Juízes que não havia rei, e cada um fazia o que queria. E aí Ruth começa então dizendo o seguinte: mas havia um homem que o seu nome era Elimeleque. Talvez para a gente que está lendo no português não faça tanto impacto como talvez se você estivesse lendo no hebraico, porque no hebraico é como se você estivesse lendo claramente dizendo, porém um homem que seu nome significa o Senhor é meu rei, sai da terra de Belém e vai em direção à terra de Moabe, né?
Então, o texto já começa mostrando que enquanto todo mundo fazia o que queria, Elimeleque ele tinha uma noção muito clara de que quem era o rei da vida dele. O Senhor era rei, não só da vida dele, mas era o rei de Israel. E é por isso que em 1 Samuel, no capítulo 8 ou capítulo 9, o povo de Israel vai pedir para Samuel um rei como o das nações vizinhas. E é nesse contexto que vai surgir, então, o primeiro rei de Israel, que vai ser Saul. E só um fato interessante, adendo, né? Saul, de fato, é um rei como o das nações vizinhas, que acumula para si, que faz o que é mal e assim por diante, né? Deus atende o pedido do povo, que também é meio irônico. Mas esse fato aqui, para mim, é o que conecta as duas narrativas, né? Juízes e Ruth. Agora, uma provocação que até me fez despertar aqui. Por exemplo, aí diz que Elimeleque, ele sai de Judá e vai para Moabe. Ele sai, né, devido a todo o teor histórico, guerra civil que estava acontecendo talvez em Judá. Seria talvez uma possível leitura, não sei, de fato. Mas diante de Juízes 19, 20 e 21, a gente tem uma guerra civil acontecendo. O povo de Israel dividido, os benjamitas fizeram o que era mal diante do Senhor com a concubina. E a gente começa com essa narrativa um tanto, assim, inquietante, né? Por que ele sai de Judá, né? Somente a fome? Ou teria um teor, assim, um pouco mais, assim, religioso, né? Uma inquietação que ficou pra mim, assim. Né? Eu acredito que você caminha pro... Dá pra estudar, né? É uma dúvida e o que você propõe é o que eu penso também, né? Não é só a fome, mas é claro, toda a situação. Se você for ver lá Juízes 19, Juízes 20, você vai se deparar com histórias um pouco interessantes, se assim posso dizer, que vão refletindo essa violência, o fato do povo se afastar de Deus gera essa violência, né? Exato. Assim E se a gente vai pensar ainda mais no aspecto concreto do hebraico, né? Uhum. Lehem e lahan, né? Pão e lutar estão praticamente intrinsecamente ligados, né? Da subsistência, na questão da dádiva de Deus, sobretudo, quando estamos ao lado de Deus e etc. Mas eu queria fazer uma pergunta, Igor, para as meninas aqui presentes, né? Quando elas olham para a história de Ruth, né? E principalmente a gente avançando aí um pouco, né? Para quem conhece, eles começam, os filhos de Elimeleque se casam e logo depois eles morrem, né? E agora ficam ali basicamente 3 mulheres viúvas e você tem um êxodo agora no sentido correto, né? Que é Noemi retornando para Belém devido agora já ter cessado a fome lá de Belém. Porém, Ruth, ela se comporta como aquela que decide acompanhar Noemi. Eu queria ver vocês, como que vocês veem esse movimento de Ruth, essa posição de Ruth. Ela tem uma fala que é muito conhecida. Eu queria ouvir de vocês, meninas. O que vocês pensam? Quais são os aspectos que também chamam a atenção de vocês? A gente sempre percebe a história de Ruth com essa conotação de amizade, de lealdade e fidelidade, mas eu acho que tem muito mais além. Porque, é claro, pelos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo, ela de fato apresenta pra gente ter uma amizade com Noemi. Mas o principal que me parece é que, primeiro, que ela se importa em fazer o que é certo, que a gente sabe pelo contexto judaico que é a lei do levirato, a lei do resgatador, que ela vai conhecer posteriormente, a gente vai falar sobre isso. Mas ela, quando ela menciona aqui, no versículo 17, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se houver outra coisa que não seja a morte me separar de ti, no português parece que passa batido, passa direto, mas pelo menos aqui na minha Bíblia, esse Senhor tá totalmente em caixa alta. E a gente sabe, né, que quando tá assim é porque é o tetragrama, o nome de Deus, de fato, que tá escrito no texto original. Então, por isso aqui, que é um detalhe muito pequeno, a gente entende que Ruth conheceu a Deus. Talvez pelo exemplo, muito provavelmente, né, pelo exemplo que ela recebe da família de Elimeleque, Noemi, ela conhece a Deus de tal forma que ela entende que o certo é cumprir a lei do levirato, o certo é acompanhar uma idosa, viúva, enfim, e ela vai. E ela até diz, né, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não é será, não é vai se tornar, já era, porque ela já se sentia parte dessa família. Isso, o que você falou é muito interessante, né? O contato que Ruth tem com a família de Elimeleque, como ela passa a conhecer o Deus de Israel por meio da convivência com essa família, né? Porque como Moabita, ela
provavelmente cresceu dentro de uma cultura pagã, dentro de uma cultura de vários deuses, onde existiam cultos, e agora ela declara, essa declaração dela é muito forte, né? O teu Deus agora é o meu Deus. E ela decide ir para Belém junto com Noemi, independente do que fosse. Inclusive, ela decide não retornar, porque ela poderia retornar para a casa dos pais, ter família, né? Construir família de novo, mas não. Porém, a outra nora, né, órfã, ela decide voltar. E o texto também não causa, a impressão que eu tenho é que o texto não condena a ação de órfã, né? E tá tudo bem. Porque seria o justo, vamos dizer assim, era o natural. Mas até mesmo para contrastar com a ação de Ruth e exaltar ainda mais um fato que, assim, ela estava no direito, não era uma ação errada e uma certa, né? Uma que era a certa, talvez o normal, e alguém que andou a segunda milha, foi além do ideal. Ela não tinha obrigação nenhuma, né? Enfim, era uma coisa judaica, a lei do levirato, mas ela faz questão de ir até o fim. E o que eu acho interessante também é que a gente vê que Noemi insiste para elas irem embora. O que me dá, assim, quando eu leio essa parte do texto, Noemi, ela não é ignorante com a realidade que Israel apresenta. Ela sabe que a vida de uma moabita viúva vai ser extremamente complicada, uma estrangeira. Apesar, a gente sabe que via Moisés, Deus deixou várias leis sobre o cuidado aos órfãos, aos estrangeiros, às viúvas, mas praticamente não era uma coisa que era exatamente assim como ela era na teoria. E a gente vê que Noemi, ela insiste no sentido, tá tudo bem, eu sei que não vai ser fácil para vocês. E um outro ponto, ouvindo vocês falando, muitas vezes a gente lê, a gente subestima o texto olhando isso como uma história de amizade. E a gente não para pensar no verdadeiro significado das palavras de Ruth no verso 16, quando ela fala, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Ela está negando toda a nacionalidade dela, tudo de onde ela veio, uma família, uma cultura. Ela decide abandonar tudo isso para seguir Noemi. Então, a meu ver, diria assim, algo muito maior do que uma mera amizade. Que amplia Ruth para mim, em termos de quem ela era como pessoa, caráter e etc. Isso, tudo que vocês estavam falando, né? Me leva também a refletir sobre o que você falou, o cuidado de Deus com Ruth e Noemi. E aí eu vou entrar no ponto que é o cuidado de Deus com a mulher dentro da cultura bíblica. A gente talvez já ouviu assim, como entender algumas ações. A Bíblia é machista. A Bíblia é machista, né? Você teve mais coragem que eu de falar, né? Eu fiquei assim, bem polido, você já foi isso. Algumas pessoas, a Bíblia é machista. Só que quando você vai... E, assim, eu entendo as pessoas que talvez não se aprofundam no texto e tenham essa percepção. Quando você vai para o texto e você começa a estudar, a se aprofundar, você percebe que, pelo contrário, as ações e as leis de Deus são protetoras, são formas assim, que Deus encontrou de proteger a mulher dentro de um sistema que, como eu disse, é patriarcal, onde o homem estava no centro da função, do funcionamento da sociedade, né? Então, a lei do levirato é uma dessas questões, mas, por exemplo, você tinha, e o texto de Ruth vai apresentar isso, que Ruth vai buscar ali mantimento no campo, e ali algumas espigas caem, e Boaz fala assim, não peguem que estão no chão, porque isso aí vai ser para quem? Para as viúvas que não têm o que comer. Então, você tinha uma lei civil, de responsabilidade civil. Aquilo que era colhido e que caía no chão, deveria permanecer no chão para que aqueles que eram as viúvas, os órfãos, pudessem se alimentar do que caía do chão, né? Então, você vê uma responsabilidade de Deus, um cuidado de Deus com esses mais marginalizados, essas pessoas que estavam realmente necessitadas, né? Bom, pastor Guilherme, pensando nesse ponto que você comentou sobre a questão de você não colher as espigas, qual que é a relação do texto com a palavra que tanto aparece assim, em termos
até quase tipológicos de resgatador no livro de Ruth? Então, existia uma lei chamada Lei do Levirato, Lei do Resgatador, uma lei que dizia que se o homem, né, o esposo de uma mulher morresse, o parente mais próximo tinha responsabilidade civil de assumir aquela mulher e de prover as necessidades dela. Ou seja, como no caso de Ruth, o seu esposo morre, o irmão do seu esposo morre, o seu sogro morre, ela está completamente desamparada dessa pessoa que responderia por ela. Quando elas voltam para Belém, agora existe um parente mais próximo. E esse parente mais próximo, o texto vai dizer que é fulano. Isso é muito interessante, né? O nome fulano é o nome desse parente mais próximo. Eu não sei se era o nome dele ou se é como a gente usa, né, hoje em dia para dizer assim, fulano, se referindo a alguém hipotético, né, uma pessoa que a gente não sabe o nome. Mas eu sei que o nome desse parente era fulano. Porém, fulano, ele não exige a sua responsabilidade de resgatar Ruth. E o nome que é dado, né, é que essa pessoa que vai exercer a função da lei do levirato é chamado de o resgatador. E então Boaz, que era então o próximo na linha de sucessão de parente mais próximo, ele vai até a praça da cidade, até a porta da cidade onde aconteciam as decisões, e ele decide ali resgatar Ruth. E qual é a grande beleza de resgatar Ruth, né? Resgatar o nome dela? É que Boaz está dizendo assim, eu abro mão do meu sobrenome, da minha descendência, para resgatar a descendência dela. Ele estava resgatando a descendência do esposo falecido de Ruth. O nome que seria carregado não seria, vamos dizer assim, o sobrenome de Boaz. Era o sobrenome da família de Elimeleque, que continuaria tendo agora, teria continuidade, seria perpetuado através do resgate que Boaz estava fazendo. Então, a palavra em hebraico para resgatador é Goel. Então, o texto diz que Boaz, ao ser o resgatador, ele suscita o nome de Elimeleque para continuar existindo. E você sabe que nesse contexto de Antigo Oriente, a perpetuidade do nome é algo extremamente importante, a descendência, né? Ou seja, a descendência do homem que diz que meu Deus é rei, iria morrer, iria acabar ali com Ruth, com Noemi, porque seus filhos haviam morrido, não tinham mais filhos, ninguém teve filhos. E agora vem o resgatador, que é Boaz. E ele suscita, ele abre mão do seu nome, ele abre mão da sua descendência para suscitar, para resgatar a descendência do meu Senhor é rei, né? O meu Deus é rei. E isso é de uma beleza incrível, porque mostra também um pouco dessa abnegação de Boaz, assim como tem a abnegação de Ruth, né? Então, o texto faz essa relação dessas duas pessoas. E o texto, ele vai enfatizar um fato que eu acho interessante, que é como no capítulo 1, capítulo 2 e até uma parte do capítulo 3, a referência a Ruth é sempre como a Moabita. A Moabita. A Moabita. Simplesmente enfatizando que Boaz não estava resgatando alguém do seu próprio povo. Ele não estava resgatando, né, suscitando o nome de alguém que nasceu, que era super aceito socialmente. Ele estava resgatando o nome de uma mulher que estava viúva e que era de um outro povo. E que não era qualquer povo. Era o povo que Deuteronômio diz que não poderia entrar na Assembleia, que negou pão, que já existia uma rixa, né, um desgaste histórico. E isso enfatiza e aumenta muito mais a ação de Boaz para com Ruth. E é engraçado isso que você falou, pastor, porque quando a gente olha para o capítulo 4, é exatamente nessa questão que o dito fulano é onde ele se prende. Ele está muito interessado na terra. A gente sabe que essa ideia de um nome, ela não é simplesmente um sobrenome, ela é muito a conexão que cada um tem com a terra, com a sua herança. E ele está 100% interessado na herança. E aí Boaz, só que essa herança, ela vem um brinde, que é a Ruth, que é uma viúva, para suscitar essa herança. E é exatamente aí que o fulano, ele diz, né? Nesse caso, não poderei fazer o resgate, no verso 6, para não prejudicar a minha própria herança.
Então, essa frase, ela é muito escondida no texto, digamos assim, mas ela realça mais ainda o sacrifício, né, que Boaz faz do seu nome para dar continuidade para essa descendência, né, de Elimeleque e Noemi. É exatamente isso, né? O fulano, ele tá mais preocupado com o que ele iria adquirir em ter Ruth como esposa do que ele poderia fazer por Ruth, né? Ele inverteu a lógica da qual a lei do levirato tinha objetivo, que era prestar apoio, prestar cuidado para o que estava oprimido, o que estava marginalizado, que no caso é Ruth como uma viúva, né? E ali ele se preocupa tanto em adquirir, que quando ele percebe que ele não iria, né? Eu acho que até Boaz ali, o texto dá uma intenção que Boaz olha assim, ó, não é bem assim, presta atenção, porque Boaz queria resgatar, mas ele precisa cumprir o processo, né, civil ali da época, de ver se o parente mais próximo por direito iria exercer o seu direito de resgatar ou não. E aí o texto vai dizer que ele tira os sapatos, tira as sandálias, né, no ato de resgatar. E essa era um ato do Antigo Oriente, de que quando você resgatava alguém, você tirava as sandálias, de forma que todas as pessoas que estavam ali ao redor visualizavam e eram testemunhas oculares que ele estava rejeitando o direito de resgatar, né? Pastor, a gente percebe pelo texto, e a gente sempre, quando vai ler, pelo menos eu acho, né, que a gente carrega muito uma carga de que Boaz é o herói da história, e de fato ele é, porque o que ele faz é nobre, é admirável, mas a personagem principal do livro é Ruth. E ali no capítulo 3 a gente tem uma atitude dela que a princípio parece estranha, mas quando a gente analisa a fundo, também tem seu valor, é muito nobre, que é justamente quando ela é chamada de mulher virtuosa, que é essa ação dela, que até o texto menciona, de ir de mansinho durante a noite na eira, que é o local de trabalho de Boaz, para procurá-lo. E aí a fala dela no versículo 3, no versículo 9 do capítulo 3, é bem emblemática, que diz o seguinte: disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Essa é a forma que ela comunica a ele que eles são parentes, né? Talvez até então, quando ela chega, ele não tivesse essa consciência e tudo mais. Mas o que isso representa? Esse ato dela ir de mansinho, como o texto fala aqui, que eu não li, mas que ela descobre os pés dele. Como que isso é entendido na cultura que eles estão aqui inseridos? Ela estava basicamente pedindo para ser resgatada. Ela estava dizendo assim, olha, eu sou tua parente mais próxima, e eu gostaria que você me resgatasse, né? Eu estou precisando, basicamente, dizer assim, olha, eu preciso ser resgatada para dar continuidade. É interessante que em diversos momentos da história, a descendência do Messias, ela é colocada em risco, né? E Boaz, agora, ele se comporta como aquele que resgata e dá continuidade. Então, esse ato de pegar a capa era nada mais, nada menos do que dizer assim, olha, me resgate. Por isso que você conecta esse ato de cobrir os pés com o das sandálias, que acontece no capítulo 4, né? Essa relação tem a ver com o ato de resgatar ou não. E aí, você tem um ponto muito interessante, que é o fato de Boaz também ser descender de uma mulher que também era estrangeira, né? Como foi dito aqui nos bastidores, né? Boaz é parente de Raabe, que também, por coincidência, é uma mulher estrangeira que está onde? Na genealogia de Jesus. Então, parece que o texto está mostrando que a descendência do Messias não é puramente israelita. Ela, em vários momentos, passa por mulheres que não pertencem a Israel, mas que possuíam a coragem e possuíam um espírito que Deus espera e deseja daqueles que são seus seguidores, que é um espírito que vai além da questão da nacionalidade, mas que está na atitude, como essa pessoa se porta, em como ela age, em como ela entende o seu papel e está disposta a abrir mão das suas vontades para que o nome de Cristo, o nome do Senhor, meu Senhor é Rei, continue propagando, né? E aí a gente entra em um ponto
que é talvez a aplicação para o nosso entendimento hoje de quem é Boaz. Eu vou pedir para vocês falarem, quem é Boaz? Quando a gente pensa assim, o que Boaz ensina, a gente já viu o que ele resgata, uma atitude nobre, mas como a gente aplica isso quando a gente olha para o futuro da história de Israel? Hein, meu mestre Igor? Quem dera, quem dera. Mas antes da gente comentar sobre Boaz, acho muito, muito interessante esse movimento que ela faz. Estava até lendo aqui Ezequiel capítulo 16, versículo 8 e 9, onde você tem um paralelo na relação de você estender, né, o manto, você colocar ali sobre os pés e etc. É uma espécie de imagem não de matrimônio também, mas de aliança, né, sobretudo aliança. O princípio do resgate por detrás, mas também essa aliança que agora ela se propõe a fazer com Boaz. E nesse sentido, quando essas duas figuras, uma que tem a motivação de ir, não só de ir para acompanhar Noemi, mas também de ir até Boaz, é uma iniciativa dela, né? É uma iniciativa dela. E a resposta de Boaz, de modo virtuoso também, você encontra essa aliança tão profícua, né? Tão especial para o povo de Israel, para a genealogia de Jesus, mas também para a experiência cristã, em certo sentido, né? Às vezes, né, aí a minha leitura, a gente fica tão preocupado, né? Ah, só eu que estou certo, só eu que faço isso, só eu que etc e tal. Mas há um voto de confiança de Ruth em fazer o que ela faz. E há também, em resposta, um voto de confiança de Boaz em fazer o que ele faz. Há uma reciprocidade, há uma aliança, há um sacrifício mútuo de alguma forma, né? Para que haja, de fato, um fruto benéfico dessa aliança, né? Essa preocupação com o outro, eu acho que é uma motivação central nesses dois personagens. E eu acho que, respondendo a pergunta que o pastor fez sobre Boaz, enquanto você falava, a resposta que Boaz dá para ela, quando ela fala com ele, né, essa noite na eira, Boaz ele responde: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Então, daí, assim, essa frase para mim, ela me dá a entender, muito provavelmente, que Boaz, ele era mais velho do que Ruth. E ele se coloca numa posição, eu sei que eu não seria a escolha ideal, teria alguém melhor. Então, essa humildade de Boaz, essa disposição que ele tem para fazer o que é correto, não só o que é correto pela lei, mas para decidir fazer isso, realmente, o livro se chama Ruth, mas Boaz, ele não deixa de ser o herói da história, porque tudo que ele faz, como a gente já comentou, abrir mão do que ele poderia ter, para decidir continuar essa linhagem, realmente, ele abre mão de uma coisa que era dele, para dar uma coisa para outra pessoa que talvez não merecesse, porque Ruth era moabita, ela, né, o próprio Deuteronômio, o merecimento dela estar na Assembleia de Israel ou não, a gente pode questionar. E eu acho que dá pra gente fazer um paralelo, talvez, com Boaz e o que Cristo faz, né, como nosso resgatador, no sentido de que ele pega a herança que seria dele e ele dá para alguém que não merece, alguém que deixou de fazer parte da Assembleia, que somos nós seres humanos, para essa herança poder continuar, né? Por que não dois heróis, né? Um herói Sim. e uma heroína, né? Que trazem um desfecho aqui tão maravilhoso no livro de Ruth. Eu acho legal que os dois, de alguma forma, representam a Cristo, né? Ruth, ela deixa o lugar dela, a família dela, para salvar uma pessoa, que a princípio é Noemi. Que a gente entende que Cristo faria o mesmo por cada um de nós. Se fosse só uma pessoa, Jesus viria da mesma forma como ele veio. E por outro lado, aqui no versículo 9 que eu já tinha lido, quando ela diz, estende a tua capa sobre a tua serva, no hebraico a palavra é asa. E aí tem dois textos que vêm na minha mente em relação a isso, que é o Salmo 91, que é sobre o nosso refúgio, sob as asas do Altíssimo, e o texto de Malaquias, que fala que o sol da justiça vem trazendo a justiça, trazendo a salvação sob as suas asas. Então, quando ela está pedindo que ele estenda asas sobre ela, é um pedido de socorro, tipo assim, me salva, e é um pedido de casamento, como acontece,
E aí se juntam os dois. A união dos dois representa Cristo. E aí até o descendente que eles vão ter lá pra frente, que é Davi também. E isso é lindo, né? Porque quando a gente olha à luz dessa perspectiva, a gente percebe que Boaz é esse resgatador que alude a Jesus. Jesus é aquele que suscita o nosso nome. O texto diz assim, ó, eu quero dizer, capítulo 4, versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Ou seja, ele fala assim, eu evitei que o nome desta família fosse exterminado. E Cristo Jesus, através do seu ato resgatador, ele resgata a humanidade e evita que a humanidade seja exterminada por conta do pecado. Então, hoje, se podemos falar, é que Cristo, ele se torna, então, Boaz é um tipo de Cristo, né? Uhum. Boaz é um tipo de Cristo. E agora, Boaz aponta para o sacrifício que Cristo faria, o resgate que Cristo iria fazer. Hoje, quem é o nosso Goel é Jesus. Jesus foi quem nos resgatou. E isso finaliza da melhor forma possível quando você diz... Ruth, agora a Moabita, a que não poderia entrar na congregação até a 10ª geração, se torna bisavó de Davi. Aquele que talvez seja, entre os israelitas, né, o rei que alcançou a maior glória de Israel, que é o paradigma, né, todo Jesus é chamado Jesus, filho de Davi, e aí vai aparecer justamente na genealogia de Jesus, como uma das 4 mulheres que ali aparece, uma delas é Ruth. E isso fecha de forma linda e emocionante a história dessa mulher, que, como o Igor falou, é a heroína desse livro, assim como o Boaz também, mas ela está lá, com o seu nome marcado. Pastor Guilherme, muito obrigado pela conversa de hoje, muito obrigado também pelas inquietações. Eu mesmo vou sair daqui com um ponto para pesquisar mais. Pastor, pensando nisso, qual é o recado, qual é a mensagem, a partir da breve leitura que nós fizemos hoje, que você gostaria de deixar para o nosso ouvinte? Eu diria, para você que está nos escutando, que a caminhada cristã precisa ser uma caminhada de coragem, uma caminhada de abnegação, de ir em direção ao desconhecido, porque é no meio do desconhecido que Deus opera milagres. E foi assim que Deus operou milagres na vida de Ruth. E o segundo ponto que eu gostaria de deixar dentro dessa perspectiva é de que você, por mais que possa se sentir indigno, indigna, incapaz, não merecedora das bênçãos de Deus, lembre-se da história de Ruth, onde Deus escolhe uma mulher moabita de forma improvável para ser aquela que daria luz à descendência de Davi e consequente a do Messias. Deus escreve a sua história através das pessoas improváveis. E aí você pode conectar lá com 1 Coríntios, onde Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes, os que não são para envergonhar aqueles que são, para que nenhuma carne se glorie em si mesmo, mas para que o nome de Cristo seja glorificado. É isso, que Deus abençoe você. Diante dessa reflexão, muito obrigado, pastor Guilherme, pela presença de hoje, pelos insights, pelas provocações. Obrigado também, Karina, nossa apresentadora, e Duda, por estarem aqui conosco. Fica aqui o nosso agradecimento por ter nos acompanhado, que você possa continuar nos acompanhando nessa jornada pela arqueologia bíblica e pela história. E este foi o Mabcast de hoje. Até a próxima.